Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 16, versículo do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, se não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, demonstrarei ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, vamos nos aproximando da ascensão de Jesus e de Pentecostes. E esse momento nós devemos imaginar os discípulos que perderam por um momento Jesus na cruz e abateu sobre eles a tristeza, porque não tinha mais um mestre. Mesmo Jesus preparando os seus corações para tudo que iria acontecer, mas a tristeza era inevitável dos discípulos. Como nós vemos nos Atos dos Apóstolos, ou como nós vemos nos Evangelhos, falando que os discípulos ficavam em casa trancados, com medo da perseguição. E Jesus aparecia até eles, mostrando que o Cristo havia ressuscitado de verdade, cumprindo tudo aquilo que Jesus havia falado que iria acontecer. Agora nós vemos a tristeza dos discípulos porque o mestre que havia morrido, que eles haviam perdido, ressuscitou. Que ótimo, que maravilha! O Cristo está conosco. Mas agora Jesus anuncia que deixará-los novamente. Os discípulos terão por um tempo que ficar sozinhos até a vinda do Paráclito, do Defensor, do Espírito da Verdade. Jesus diz que é bom para que ele vá. Aquele que me enviou, para onde vais? É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Então, Jesus diz, não fiqueis tristes. Não fiqueis tristes, porque para mim, para poder o Espírito Santo vir, eu preciso ir. E para os discípulos significa o quê? Imagine para nós, é uma mudança que nós não sabemos o que irá acontecer. É como nós mudarmos de emprego, mudarmos de cidade, ir para um lugar desconhecido, tantas outras coisas que nos faz ter medo ou ficar tristes, porque nós já estamos apegados. E ali os discípulos já estavam apegados com Jesus. Mas agora a guarda será passada. Eles não terão mais o Cristo, porque o Cristo voltou para o Pai, mas sim, eles terão o Espírito da Verdade, o Espírito Paráclito, o Espírito da Verdade, o Defensor. E assim, Jesus vos diz, quando ele vier, ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então, esse Espírito da Verdade mostrou para os discípulos, para o mundo e para cada um de nós o que é que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. E quantas pessoas até hoje pecam porque não creem em Cristo Jesus, porque não comungam o seu evangelho, porque não caminham os seus caminhos. O julgamento porque vai para o Pai e não mais os verei. Mas Jesus é um justo juiz, é aquele que virá para nos julgar. E nos julga quando partimos desse mundo, porque só nascemos uma vez, só morremos uma vez
e logo depois virá a justiça. E assim Jesus também fala que no julgamento é porque o chefe desse mundo já está condenado. Quem é o chefe desse mundo? É o demônio. O demônio sabe que ele perdeu a batalha. O demônio sabe que Jesus Cristo é o vencedor. E através da sua mãe, Maria Santíssima, que pisa e esmaga a cabeça da serpente ou do dragão, como vemos lá em Apocalipse 12. Assim, meus irmãos, nós vemos para cada um de nós que nós muitas vezes nos apegamos a um padre da nossa paróquia. Eu amo esse padre, eu gosto da missa dele e tal, não sei o quê. E parece que quantas vezes o padre vai embora, parece que fica um vazio até nós nos acostumarmos com outro padre. Assim também como mudamos de movimento, de pastorais, também dá esse vazio. Mas nós devemos ter esperança. Nós vamos na missa, na igreja, não por causa do pessoa A, pessoa B. Nós vamos para a igreja por causa de Cristo Jesus. Ele é que tem que ser o nosso motivador. Através do Espírito Santo, que ilumina nossas vidas, as nossas ações, por isso devemos suplicar a cada momento: vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações com os teus dons de sabedoria, conselho, temor de Deus, fortaleza, inteligência, para que nós sejamos guiados a cada dia em Cristo Jesus. Que nós possamos viver a graça e o amor. Não precisamos sofrer, porque sabemos e temos a certeza, a fé, que Cristo caminha conosco, iluminados pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.